era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos. Como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais e me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Bem, nós estamos começando mais um programa Saúde e Bem-Estar, dessa vez de uma maneira diferente, eu tendo o privilégio de estar acompanhando o meu caro Fernando Rocha. E nessa ocasião, aqui num local muito especial também, que é o auditório Doutora Norma Salvador, aqui no Hospital Mater Dei Contorno. Um local lindo, um auditório maravilhoso, tecnológico, sofisticado, e adequado para a gente fazer uma programação tão especial como essa. O que a gente está fazendo? Juntando uma série de especialistas e, ao longo de uma manhã e uma tarde, de 9 horas da manhã até às 18, a gente vai ter 7 horas de programação intensa. E aí, obviamente, a gente vai repartir esse conteúdo em programas do canal Viver Brasil Saúde e Bem-Estar. Nós vamos ter a possibilidade de escutar, mais uma vez aqui no programa Saúde e Bem-Estar, a doutora Júlia Calas, que é neurologista e chefe do Departamento de Neurologia do Mater Dei Contorno, esse aqui que a gente está. Meu caro Fernando Rocha, apresentador nobre do Brasil, que agora, há 1 ano e tanto, já é o nosso responsável pelo Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil. Meu caro Fernando, a doutora Júlia é fundamental nesse processo de expansão da idade, dos 50 mais, correto? Correto, doutora Júlia, sempre muito bem-vinda aqui. Retornando ao programa, bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Gustavo e Fernanda. É um prazer estar aqui novamente. Doutora Júlia que vem com a Maria. Temos duas pessoas aqui conosco. Maria, quando tiver grande, vai ver esse vídeo e vai falar: mamãe, eu estava lá, eu lembro daquele dia, né? Tá faltando pouco para ela chegar. É uma alegria imensa. Bem-vinda, Maria. Pode chegar que o mundo é bom, né? Mamãe vai cuidar, todo mundo torcendo, vovô está na plateia. Muito bacana. E a gente vai falar de algo muito importante quando o assunto é longevidade, é a geração prateada, a geração 50 mais, a saúde do cérebro. Como é que a gente consegue, o que a gente pode fazer hoje para viver melhor amanhã com a cabeça boa, Júlia? Como é que a gente começa essa conversa? Eu acho importante a gente estar nesse programa falando sobre o etarismo, né? Principalmente porque a gente vê um preconceito, né, com relação a essa idade, principalmente além dos 50 anos. E é importante discutirmos sobre isso para a gente ter uma oportunidade de ressignificar esse envelhecer. Porque o envelhecer ele faz parte da vida, né? Então, desde que a gente está sendo gestado em útero aqui, a gente está em desenvolvimento, em crescimento, em expansão, em novas conexões. Mas chega uma época da vida que isso se estabiliza e a gente começa a entrar num declínio já. E essa época da vida é ali em torno dos 30, 35 anos. A partir daí, nós já entramos num declínio. O Gustavo assustou. 35 anos? 30, 35 anos já é um platô onde, a partir daí, nós vamos descer. E isso, muitas vezes, isso não significa que tem que ser sentido pela pessoa, mas é um processo natural de envelhecimento. Então, quando estamos falando hoje de envelhecer, né, de 50 anos,
às vezes assusta, porque hoje em dia os 50 anos são muito bem vividos, né? As pessoas estão se cuidando muito mais. Você vê uma pessoa de 50 anos, ela não parece uma pessoa idosa, velha ou que não é capaz. Mas a gente tem que estender isso para um olhar de longevidade. Essas pessoas podem viver 80, 90, 100 anos com qualidade de vida. E eu acho que, assim, dentro da neurologia, o que a gente tem que pensar é o que ensinar para essas pessoas, né, para o nosso público, a como se promover essa saúde além desses 50 anos no campo de vista aí neurológico. A gente não pode basear tudo em idade cronológica, né? Então, seria a idade, então eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, a partir daí eu sou um idoso. A gente tem que pensar, hoje em dia, na idade funcional do paciente, como ele se sente. São questões biopsicossociais que fazem ele se sentir idoso ou aceitar, né, esse envelhecimento e como ele se vê perante o mundo. Então, não dá para encaixar todo mundo na mesma caixinha da idade. Por isso, o preconceito começa a não fazer nenhum sentido. Exatamente. Com relação à interessante idade. Isso que a Júlia está dizendo, Gustavo, porque o professor Gerson, também o doutor Paulo, a gente tem falado nos programas anteriores, o corpo não sabe quantos anos a gente tem, né? Essa contagem de ano, de ciclo, ela é muito terrena, né? Ela é inventada, porque o corpo tem uma vida dele ali, né? Existe isso que eu estou falando, essa imunossenescência, né? Esse envelhecimento natural que, a partir de um certo momento, vai conhecendo, mas isso não limita o corpo, né? Então, isso não faz com que a pessoa tenha que abandonar alguns hábitos, práticas, ou não possa se conservar mais. E o importante é a gente pensar em práticas que vão fazer essa pessoa chegar mais longe de uma melhor forma, né? Eu vejo, você tem alguns exemplos aí de pessoas que conseguem manter o corpo e a mente muito sólidos com o passar do tempo. A gente tem um exemplo, que é um exemplo notório aí, que a gente pode acompanhar, de um cara que tem uma participação muito grande no desenvolvimento econômico do país, tem uma participação efetiva aí nas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. E, alguns dias atrás, eu estava vendo ele, quase com seus 90 anos de idade, esquiando, com o corpo 100% pronto para aquilo e, obviamente, com a mente totalmente vinculada àquela energia e àquelas condições para se fazer isso. Um cara aos 90 anos de idade não é tão simples de estar esquiando. Eu estou falando do Abílio Diniz, que é um sujeito que sempre teve uma articulação empresarial muito grande, sempre foi um cara muito vivo e permanece com essa atividade, não só a questão corporal, com a questão mental. Ele, eu acho que é um belo exemplo de longevidade sadia, né? Com certeza. E lembrando, assim, às vezes nem todos vão estar esquiando, né? Mas produzindo, né, e inspirando pessoas. A gente pode citar o doutor Salvador, né? A gente está assim no ambiente dele, né, no hospital dele, que veio, hoje a gente vê ele, né, com a idade que já tem, como ele se realiza. Você vê que não é uma questão de propósito, né? Como que o propósito é importante no envelhecer também, na longevidade, como que isso ultrapassa o que seria uma realização pessoal e deixa aí frutos para toda uma geração, uma população. E isso certamente traz a ele a saúde, porque Sim. A saúde depende disso, essa realização pessoal e esse transbordamento, né, de um sonho que vai ser útil aí para uma população. Isso, sim, também gera assim, um envelhecer muito saudável, com muito propósito, e é um dos fatores, né, de um envelhecimento que a gente vê em zonas aí de pessoas que vivem muito legal. bem. E você está citando um caso específico, eu vou reforçar com outras iniciativas que certamente fazem muito bem a essa expansão do tempo aí. Você citou uma pessoa que eu também conheço há muito tempo, que representa algo em Belo Horizonte, no país muito vivo, que é a Rede Mater Dei. E ontem, na hora que eu estava vindo para cá, para ver como estava o local, eu passei ao lado ali, tem uma passarela que vão mostrando várias imagens do Dr. Salvador ao longo
da construção da vida, do Mater Dei e de tudo. E ele, especificamente, eu sei que tem também um tratamento à sua cabeça muito forte, porque ele tem a leitura como um pilar da sua vida no dia a dia. Eu já ganhei alguns livros muito importantes e muito bem-vindos das mãos dele, e sei que isso certamente é uma coisa que alimenta esse desenvolvimento ao longo do tempo de maneira muito importante, correto? Essa informação, assim, esse conhecimento que a gente certeza. vai absorvendo, certamente faz a diferença no envelhecer. Tanto o nível de escolaridade, né, isso é sabido, o nível de escolaridade da pessoa ele é inversamente proporcional à chance dela ter uma piora cognitiva, isso na população geral, quanto alimentar a leitura, novos aprendizados, novos projetos, isso tudo como se fosse uma ginástica cerebral, né? Isso tudo faz bem para o cérebro, pensando exatamente como ginástica. O corpo e o músculo precisam de ginástica. O cérebro precisa também. Então, quando a gente falar em prevenção aí de doenças, né, porque existem algumas doenças neurológicas que são mais associadas, que a idade é um fator de risco. E a gente pode citar aqui as duas principais seriam o AVC, né, o acidente vascular cerebral, e os quadros demenciais. Então, a gente sabe que, para os quadros demenciais, esse exercício do cérebro, né, estimular estímulos novos ao cérebro, trazem uma saúde e uma capacidade de armazenamento maior e prevenção aí dessa perda que a gente pode ter. Doutora Júlia, então a gente teve aí o exemplo, né? O Gustavo citou o Abílio Diniz, a doutora citou o doutor Salvador, e aí a senhora disse, né, nem todo mundo está esquiando, né? Mas nem todo mundo está esquiando, nem todo mundo construiu um hospital, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente deve ter pensado, mas eu conheço uma pessoa que está muito bem aos 90 e tantos anos, sim, ou minha avó, ou minha tia, a vida está cheia de exemplos assim, das mais variadas classes sociais, das mais variadas atividades. Eu queria que a doutora traçasse assim um paralelo que existe entre essas pessoas que chegam bem aos 90 anos. Já temos algumas pistas, ginástica para o cérebro, tipo estímulos de conhecimento, né? Não só a graduação convencional de faculdades, mas assim, a leitura, como o Gustavo disse. Qual é? Vamos fazer uma lista aí de coisas legais, de pessoas que têm mais de 90 anos, estão muito bem. O que elas têm em comum? Só fazendo um registro aqui, já que você falou dos 90 anos, alguns dias atrás, poucos dias atrás, uma semana ou duas, eu tive a felicidade de participar do aniversário de uma pessoa que estava celebrando os seus 90 anos, que é o comandante José Afonso Assunção, da Líder Aviação. Manda aqui meu abraço para ele, e a minha admiração pela forma, pela vitalidade, pela vida que ele construiu. E hoje, aos 90 anos, permanece 100% ativo. Entrando nesse assunto que você falou, Fernando, existe um estudo, porque a gente pode falar bons hábitos de vida, mas existe um estudo e até um livro chamado Blue Zones, que fala sobre as zonas azuis do mundo, onde eles catalogaram os lugares do mundo onde as pessoas vivem mais. A gente tem uma média pela OMS de estimativa de longevidade de vida de 72 anos atualmente, e nessas áreas as pessoas viviam de 90 a 100 anos. E eles foram estudar essas áreas. Então, são 5 áreas no mundo. Grécia, Itália, são pequenas populações, né? Na Grécia, na Itália, no Japão, Estados Unidos e Costa Rica. E o que elas teriam em comum? Por que essas pessoas vivem mais lá? E eles enumeraram 6 critérios. Então, o primeiro desses critérios era a alimentação. E isso faz parte, às vezes, dessas pessoas normais que a gente conhece. Então, quando você fala, eu lembro da minha tia, que viveu muito e muito bem. Pessoas comuns, né? Às vezes. Que eles podem fazer? E eu acho que teria a ver. Alimentação. Então, eram pessoas, nessas áreas, eles consumiam muitos vegetais, muitas gorduras boas, né, que a gente diria assim,
peixes, pouca carne, principalmente pouca carne vermelha, e teria uma regra dos 80%, que seria coma até você ficar 80% satisfeito. Então, que talvez já seria um controle aí de uma dieta e de uma ingesta calórica. Outro ponto, atividade física. Todas as pessoas se exercitavam. E, hoje em dia, exercitar após os 50, 60, 70 anos se torna quase que obrigatório e muito natural. A gente vê que hoje as academias, pilates, são cheias de pessoas idosas, e assim, não existe mais esse preconceito de eu não me encaixo ali. Deveriam se encaixar e é estimulado isso, inclusive. Sono. A higiene do sono e ter um bom sono era uma característica incomum dessas pessoas, além da famosa siesta, que seria dormir ali um pouquinho, um tempinho pequeno após o almoço. Essas pessoas tinham esse hábito que a gente vê em muitos países. Eu morei em Barcelona por 1 ano, especializando em AVC, e lá na Espanha eles têm essa prática da siesta. E tudo fecha depois do almoço. Né? Claro, Barcelona é uma cidade mais cosmopolita, mas se fosse em outras cidades mais do interior, elas fecham durante 2 horas, porque está todo mundo dormindo, de meio-dia às 2, de 1 às 3, e isso é permitido e é saudável. Outro ponto seria o controle de estresse, sendo por práticas meditativas, e que a gente vê que, ainda bem que estão sendo mais difundidas e mais fáceis hoje com aplicativos, né? Eles chamam hoje de mindfulness, mas não é nada mais do que práticas meditativas que já vêm milenares, se a gente fosse ver em outras regiões do mundo, né? Do Oriente, principalmente. E um controle de estresse, seja por terapia, seja pelas próprias práticas meditativas, respiratórias também. O uso moderado do álcool, e o moderado, eu acho ainda muito delicado a gente falar disso, porque o moderado na nossa sociedade se extrapola um pouco, já vira um uso que faz mal, né? Então, assim, o moderado seria 1 dose de vinho para a mulher ao dia, 2 doses para o homem, mas se vira 3, se vira 4, isso já começa a ser maléfico, mas eles usam vinho. Tem o costume de usar o vinho por causa do resveratrol, né, que é um antioxidante. E, por fim, e muito bonito, que o convívio social. Então, essas pessoas têm um convívio social, e isso faz parte. Agora, você imagina, pensando em longevidade, essa pessoa ela tem um convívio em família, em sociedade, saudável, ela sai para ir a ambientes prazerosos. Então, não é aquela pessoa que ficou em casa e não saiu mais de casa, que se afastou do mundo e perdeu esse convívio com o mundo. São pessoas que estão interagindo com o mundo. E, por último, que é o que a gente já comentou, propósito e espiritualidade. Então, em comum que essas pessoas tinham eram esse sentimento de um propósito maior. E isso ultrapassa o que a gente está falando sobre neurologia aqui, né? Que seria como que o envelhecer também, a gente sempre tem que pensar um pouco mais expandido, né? O envelhecer do corpo, inexoravelmente você vai perder, o joelho não é mais o mesmo, o ouvido não vai ser mais o mesmo, esse corpo físico nosso não vai ser mais o mesmo, ele envelhece mesmo, mas a gente conseguir entender que, em algumas perdas, a gente também se abre para novos sentidos, né? Então, assim, o sentido, às vezes, de uma escuta melhor, de uma intuição melhor, e, inclusive, essa possibilidade, por estar envelhecendo e ter um acúmulo de experiência, de passar isso para os outros. Então, o envelhecer, quando a gente transborda ele em filantropia, em doação, em reverter em conhecimento para os mais jovens, né, ou fazer um ato aí de caridade, isso te faz ter saúde. E isso foi constatado nessas populações que vivem mais e melhor. Muito, muito bacana. A gente já discutiu isso em algumas outras edições do nosso Saúde e Bem-Estar, falando até com a querida Cecília Xavier, uma terapeuta ocupacional fantástica, nossa figurinha carimbada aqui na programação do canal Viver Brasil, falando sobre a ressignificação da vida após a aposentadoria, que é algo também que fica como um dos conceitos bacanas do programa
de hoje, né, é sobre isso. O trabalho não é um fardo. O trabalho faz parte da nossa existência, da gente honrar a nossa existência aqui, né? Então, as pessoas que entendem melhor isso, talvez tenham mais facilidade até de encontrar um propósito para a vida, né, doutora? Com certeza. E eu acho que a idade ela também traz para a gente aquilo, né? A pessoa, quando ela passa dos 50, 60 anos, a princípio, ela conquistou essas coisas materiais, né? Ela conquistou aí uma família, filhos, Ela já trilhou uma trabalhou, ela jornada. trilhou uma jornada, e aí chega essa hora onde e o que eu quero mais? Eu vou me apegar a isso ao trabalho? E esse trabalho vai Aquele existir a convencional. aposentadoria em algum momento, né? Mas é. assim, o que eu vou fazer com esse tempo agora que eu tenho, com esse conhecimento que me sobra? E isso trabalha a cabeça. Isso daí a gente está falando de mente, né, Gustavo? E conseguir fazer... Isso é uma sabedoria, você conseguir fazer essa transição. E eu acredito hoje, assim, vendo muitos pacientes, que muitos que conseguiram fazer essa transição são pacientes que envelheceram bem melhor e têm menos doença neurológica. E muitos que tiveram muita resistência para fazer isso, talvez, coincidência ou não, são, às vezes, os que... né, porque isso vem junto com outros fatores de risco que o paciente, durante a vida, não cuidou, que eu acho importante a gente comentar aqui também. Né? Sim, nós vamos comentar. Eu queria só aproveitar esse gancho maravilhoso que a doutora deu aí sobre dicas, né? Pontos em comum que pessoas que estão chegando aos 90 e ultrapassando a barreira dos 90 anos, têm, né? O que elas têm? Qual que é o segredo dessas pessoas? E um dos pontos chave está relacionado à espiritualidade, busca do propósito. Como é que a senhora entende isso? Como é que a senhora conversa com os pacientes sobre isso? Quando o paciente pergunta, qual é meu propósito? Como é que eu encontro isso? Isso é muito delicado, né? Porque nem sempre isso é abordado, assim, é trazido pelo paciente nessa conversa em consultório. Mas a espiritualidade, primeiro, deixando bem claro, né? Não é religião, porque cada um tem a sua espiritualidade. Então, a pessoa, às vezes, encontra a espiritualidade na religião dela. Outras vezes, ela encontra a espiritualidade num sentimento que ela tem mesmo, uma de forma fé, de vida, de confiança, de que existe algo em que ela confia e que dá força para ela. Mas o propósito, eu creio que é um desafio, e eu acho que é o desafio da nossa era, que é uma era muito que, por várias coisas, é maravilhoso, né? Muito mental, né? Então, muitas coisas são muito concretas, foram muito descobertas, mas eu acho que essa transição da gente passar dessa materialidade e pensar no propósito, na espiritualidade, é algo que está acontecendo nesse momento da nossa geração, sabe? Sim, Acho que é algo que é discussão muito bacana. antigo e que volta hoje, porque isso sim vai fazer um sentido, né? Isso sim vai preencher, porque a gente vê a maioria das pessoas hoje, muitas pessoas com depressão, né? Muitas pessoas com ansiedade, a gente não está falando só de idosos, são jovens também, perdem um pouco esse propósito, sabe? Assim, falta, às vezes... E o propósito tem a ver com o outro. O propósito não está dentro de cada um de nós, está com o outro. Então, é bom porque você se coloca numa posição de ajuda também, né? De entendimento do mundo à sua volta. E de um autoconhecimento também. Eu acho que começa esse processo do envelhecer, deveria trazer para a gente um autoconhecimento, essa busca de se conhecer para conseguir também extrapolar isso para o outro. Né? Interessante. Muito bacana essa... Eu queria só completar uma frase do Aristóteles, muito antiga, que talvez ajude a você que está acompanhando a gente aí, nossa telespectadora, nosso telespectador, que diz o seguinte: o propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Ou seja, algo que você saiba fazer e que o mundo precisa. Você sabe dar bom dia? Sei. Sabe rir com as pessoas? Junto com as pessoas, sei. O mundo precisa disso? Precisa. Então, talvez seja um caminho para encontrar um propósito. E a gente fica pensando em propósito como algo enorme. Não é enorme. Às vezes o propósito é isso, é um ensinamento, é ensinar, eu sei costurar. Um propósito, eu sei ensinar uma criança a fazer alguma coisa, eu sei ensinar a minha uma não é para a vida inteira. Ele muda. Ele é mutável. Ele não é único. Ele pode ser. Você pode ter uma sequência de propósitos. Eles podem mudar, né?
da solidariedade, de ajudar, né, dispor do meu tempo para ajudar o outro, né, a fazer um trabalho voluntário, isso traz um preenchimento para a pessoa que agrega ela, e isso é saúde, com certeza. É saúde, é longevidade, né? Longevidade. A gente vai continuar o papo aqui sobre longevidade e também longevidade do cérebro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas já quero deixar a pergunta para a gente responder daqui a pouco. Como é que a gente pode prevenir algo que todo mundo tem medo, o Alzheimer, o esquecimento, as demências, que são também muito comuns nessa idade? Será que começar a esquecer nomes de pessoas, feições, quais são os sinais de alerta, né, doutora? A gente vai falar sobre isso, Sim. né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.